Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. A aula de hoje eu vou apresentar para vocês um guia de solução de problemas. Eu vou falar sobre quem fez esse guia, para quem esse guia é, por que usar esse guia, o que você não deve fazer e vou também apresentar efetivamente o guia. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu joinha. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. Quer ajudar a gente de maneira financeira? Tem o PicPay na minha conta @Creteu ou pelo PagSeguro. Você pode ler o QR Code ou ver na descrição desse vídeo como é que pode fazer. A sua ajuda de qualquer valor vai ser bem-vinda e vai ajudar a gente a manter o curso, a manter a gravação dos vídeos, que vai atender a você e a outras pessoas que também estão aqui aprendendo. Bom, quem é que fez o tal do guia da solução de problemas que eu vou falar? Eu já falei para vocês em outros momentos sobre o nosso personagem aqui, o Dr. Resolve, né? E o Dr. Resolve tem uma frase, que aliás é lema lá do nosso grupo no Telegram, que diz: resolver um problema é consequência de entender qual a sua causa. E ele ainda afirma: mais importante que funcionar é saber o porquê funcionou. Então, essa frase procura passar uma ideia de que resolver um problema, para nós aqui especialmente que estamos aprendendo, ou que queremos continuar, ou gostamos disso e queremos aprender cada vez mais, eventualmente até adquirir as condições de ser um profissional, não é? Então, não basta para nós resolver o problema, não basta para nós que apenas funcione. A gente quer entender, a gente quer saber qual é a causa. E nós vamos ver por que disso. Bom, eu quero fazer aqui um alerta guru, né? Porque o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu não vou apresentar aqui uma maneira infalível de resolver todos os problemas, uma fórmula mágica ou um guia definitivo de como resolver problemas e você ficar milionário, né? Não tem enrolação aqui. Aqui a coisa é muito séria e simples, porque a gente acredita que adquirir conhecimento, se for da maneira correta, é simples. E o que eu pretendo fazer então com esse guia? Quem fez, naturalmente, fui eu, sou eu que estou fazendo o vídeo, fui eu que escrevi os slides, né? Então, o que eu tenho para oferecer para vocês? Bom, eu tenho para oferecer mais de 20 anos solucionando o problema. Todas as experiências que eu adquiri, eu consegui, assim, de certa maneira, juntar num guia para que possa te ajudar e você não ter que passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Então eu estou aqui para compartilhar algumas diretrizes, orientações, para que você seja capaz de criar o seu próprio método, da sua própria forma, da sua maneira, do jeito que você achar melhor, não é? Então eu não estou aqui, eu não sou guru, eu não estou aqui para dizer tudo o que você tem que fazer, para dizer como você tem que fazer. Eu estou aqui apenas para te ajudar num processo de aprendizagem para você criar o seu próprio método e ficar confiante, não é? Bom, aí eu já vou respondendo a essa pergunta. Para quem que é esse guia? Afinal de contas, quem sou eu na fila do pão, né? Quer dizer, o que você deve ter para poder aproveitar desse guia? Bom, é importante você ter um pensamento crítico. Um pensamento crítico significa refletir, né? Pensar, estar com calma, com paciência, com a mente aberta para descobrir novas coisas, né? Então eu tenho algumas ressalvas, digamos assim, também. É doído, velho. Você, para aprender, dói, sabe? Cansa. Você acaba, às vezes, muitas vezes, tentando fugir, tentando escapar, né? Não é moleza, cara. Vai dar trabalho. Adquirir a experiência e poder resolver problemas com complexidade cada vez maior, dá trabalho, exige estudo, exige dedicação. E muitas vezes, não são poucas, você vai ficar perdido. Sabe, você vai ficar perdida, você não sabe para onde ir, né? Então isso é natural que ocorra e é claro que à medida em que você vai adquirindo experiência, adquirindo condições ou expertise, como se fala, isso vai ser mais raro de acontecer.
Mas até hoje acontece comigo, acontece com qualquer profissional com experiência em resolver problemas. Muitas vezes tem que parar, pensar, distrair um pouco, porque a gente fica perdido. Mas ao mesmo tempo, agora eu falei de umas coisas meio desagradáveis, mas ao mesmo tempo, resolver problema é uma coisa que dá muito prazer, é um barato, é uma delícia resolver o problema. É uma delícia você comparar o momento em que as coisas não estavam do jeito que você queria para o momento em que as coisas passaram a ficar do jeito que você queria. Ou se o problema não é seu, é de uma outra pessoa para a qual você está ajudando, ou mesmo que você esteja ganhando dinheiro para isso, é muito prazeroso, não só pelo dinheiro que você eventualmente pode ganhar, mas por ter conseguido resolver, sabe? Isso dá um prazer enorme, você cumpriu o seu dever, não é? Você conseguiu, mesmo que o problema não seja seu. Eu sugiro que a cada problema você se pergunte: esse problema é importante para mim? Quanto que eu estou disposto a me dedicar a resolver esse problema? Sou eu mesmo que vou resolver o problema? Eu vou fazer isso de maneira autodidática? Ou eu vou procurar a ajuda de uma pessoa? Inclusive, como é que faz para obter ajuda de uma forma eficiente? Eu vou falar disso mais tarde. Alguém vai resolver para mim? Porque em algumas circunstâncias você pode pedir para alguém resolver para você e eventualmente encontrar alguém que resolva para você. Eventualmente até você vai contratar alguém para resolver, pagar para alguém resolver. Isso não é feio. Nem todo mundo está disposto a se dedicar a resolver determinados tipos de problema ou a todos os problemas. Eu, por exemplo, não gosto de mexer em hardware. Então, quando eu identifico que um problema é de hardware, eu vou procurar alguém. Eu tenho um amigo que mexe com isso, ou se ele não puder me atender, eu vou contratar alguém que faz isso. Por quê? Porque eu não estou interessado em aprender aquilo. Eu não estou interessado em me aprofundar naquilo. Então, nem todo problema a gente tem que resolver. A gente tem que se perguntar antes, que é porque o nível de frustração vai diminuir e o nível que você vai se dedicar vai aumentar tanto quanto o problema for importante para você e se você efetivamente estiver interessado em resolver o problema de verdade, em aprender com aquele problema porque é um assunto que te interessa. O que não fazer? Uma das coisas mais comuns que a gente vê são as falsas certezas, né? Você começou a analisar o problema e já está certo de tudo, já tem certeza de tudo. Não, mas está tudo certo, devia estar funcionando. Ora, se não está funcionando, é porque não está tudo certo. É a coisa mais óbvia que tem. Mas o tanto de gente que tem certeza de que está tudo certo e acha que é um milagre, que é o mundo contra ele e por isso não está funcionando. Outra coisa muito comum que a gente vê e que absolutamente não deve ser feito são aquelas certezas de não, eu fiz exatamente tudo que estava lá no tutorial. Eu fiz exatamente o que você mandou e não funcionou. Aí quando a pessoa com calma analisa, ela vê que ela esqueceu um parâmetro, ela vê que ela trocou um número, que ela trocou uma letra, né? Se a gente faz exatamente o que foi mandado fazer por alguém que conhece, nas mesmas condições, então funciona. Não adianta ficar resmungando, né? Isso aí é só uma forma de resmungar e de achar que o mundo está contra você. O mundo não está a seu favor, mas também não está contra você, especialmente os computadores, né? Não, mas eu não fiz nada, funcionava, eu não fiz nada e parou de funcionar. A maior parte das vezes, você sem querer fez alguma coisa. Então, você não pode ter certeza de que não fez nada. Ou em algumas circunstâncias, algo mudou. Então, alguma coisa, alguém, você mesmo, ou algum programador que mudou alguma condição de alguma coisa, um outro programa que entrou na jogada, o hardware que teve um comportamento diferente, alguma coisa mudou. E é muito importante saber isso, que é para não ficar tentando as mesmas coisas, né? E ao invés disso, ir atrás de resolver o problema. Não, mas eu já tentei tudo e não resolvi. A gente cansa de ver isso nos grupos de ajuda. A pessoa procura por 5 minutos, 10 minutos na internet, tenta meia hora e não consegue e acha que fez tudo. Eu já tentei tudo. Olha, se não está solucionado, você não tentou o mais importante, que é a solução do problema. Ah, mas eu não sei qual é. Exatamente. Então não tenha a certeza de que você já tentou tudo.
eu gosto de dizer que tem umas palavras proibidas, que eu chamo de proibidas. Veja, eu não estou aqui para ditar regra, não é nessa linha, né? Mas eu quero que você reflita comigo. Uma palavra que é talvez a mais usada em tudo que é fórum, em tudo que é grupo. Todo dia eu leio essa palavra 2, 3 vezes. E essa é uma palavra que, inclusive, em inglês, está escrito numa porção de sites por aí. Mas reflita comigo. Não tem nenhum sentido. Reconheceu. Olha, o Debian não reconheceu a minha placa de vídeo. Olha, o Linux não reconheceu a placa de rede Wi-Fi. Olha, o meu computador não reconheceu o HD. Isso não tem sentido nenhum, isso não diz nada. Isso só é aquela história da virose. É só uma palavrinha que quem não sabe acaba falando para parecer que sabe. Essa palavra não diz nada. Olha só. Imagine que eu pegue a roda, pneu e roda, de uma Ferrari. E aí eu tento encaixar no meu Renault Clio. Não vai encaixar. E eu não vou dizer, o meu Renault Clio não reconheceu esta roda. Não existe reconheceu. Reconhecer assim, eu vejo você, que eu já vi antes, e aí eu reconheci você. Eu identifiquei você, sabia que você era você. Nos nossos problemas aqui, troque a palavra reconheceu por funcionou. Não funcionou. Porque aí, desta forma, ao invés de você achar que o problema está no outro, está em você. Não funcionou porque você ainda não descobriu o que é preciso fazer para funcionar. Então, vamos trocar essa palavra? Não fala mais essa palavra. Ela não diz nada. Ou melhor, ela diz. Ela diz que o seu conhecimento ainda é pequeno. E eu estou aqui para tentar fazer ele aumentar. Outra palavra muito comum é permitiu. Ah, não, o programa não permitiu, ou o programa não aceita. Isso é resquício de Windows. No Windows, como o Windows, tem controle, os programadores que fizeram aquele programa têm controle, não é você o dono da máquina, não é você o administrador. E é muito usado isso. Ah, o Windows não pôde fazer isso, o Windows não pôde fazer aquilo, o Windows precisa fazer não sei o que lá. Parece um ente, né? Uma coisa... e daí vem também esse ele, né? Essas coisas todas apenas mostram a origem de um relacionamento que é um relacionamento de submissão, né? Então, você sendo submisso ao seu computador, você sendo submisso ao seu sistema. Aqui no GNU, os seres humanos não são submissos. Não são submissos os seres humanos que usam, por vários motivos. Porque você consegue ter controle. Você, dono da máquina, você, usuário que tem a senha, você que tem as permissões da toda poderosa rotina, é quem está sob o controle. Mais ainda, se você usa software livre, somos nós os usuários que temos controle. Então, isso é resquício dos tempos passados. O programa não permite nem deixa de permitir. Se você tenta editar vídeo com um software que serve para editar textos, você simplesmente não vai conseguir. Aquele programa de edição de textos não tem a funcionalidade de editar vídeos. Mas não que ele não permitiu você editar vídeos. Ou você tem um programa que é capaz de abrir arquivos de imagem. E aí você tenta abrir com esse programa um arquivo num formato que ele não conhece, num formato para o qual ele não foi preparado para trabalhar. Então aí você diz, o programa não permitiu. Não tem não permitir. Quem manda é você. E nessa vem a história do ele. Como no Windows, tudo é essa entidade obscura justamente para você não entender, para que eles continuem te controlando, para que eles continuem te dominando, dominando a sua cabeça, para você não identificar onde está o problema e ficar sempre endeusando ele, essa entidade. E a gente vê muito isso, sabe? Olha, eu tentei instalar o Debian, mas ele não permitiu. Olha, eu tentei instalar o Debian, mas ele foi para uma tela preta. Ele quem, cara?
O Debian foi para uma tela preta? O que é o Debian? O que é o Linux? O que é o Windows? O que são os sistemas? Não personalize. Quando você personaliza, você simplesmente fecha sua mente para a compreensão do que efetivamente está acontecendo. Outra palavra típica também, esse pacote ainda não foi liberado pelo Debian, também é típico do universo dos softwares privativos. Não tem essa, no Debian não tem nada para ser liberado. Pode ser que um determinado pacote não chegou ainda na sua versão de Debian, na versão de Debian que você usa. Então, eles não liberaram, ninguém libera, cara. O pacote está lá, se você quiser você pega e instala. Não tem ninguém prendendo as coisas para num dado momento liberar. Outra coisa que eu gosto também de dizer que é proibido é tratar termos. Você, se não é técnico, se está fazendo esse curso, imagino que você esteja no mínimo, ou você já é técnico e está querendo aprender GNU, ou você está querendo se tornar técnico. Então não use os termos de leigo. A internet caiu. Cara, a internet nunca caiu, desde o dia em que ela foi criada. Não cai, não tem como ela cair, não há o que cair. Então você precisa entender o que é a internet, como é que você tem conectividade com a internet. Então se você, por exemplo, tem um problema no roteador Wi-Fi, você vai encontrar um leigo dizendo, a internet caiu. Por quê? Porque ele não consegue conectar no site que ele quer conectar. Então ele diz, a internet caiu. Mas você não pode dizer isso. Se a pessoa for uma pessoa curiosa, você ao contrário, pode até explicar para ela. Dizer que para que ela tenha conectividade da internet, primeiro ela precisa ter conectividade na rede Wi-Fi, no Wi-Fi. Quer dizer, o computador dela, pelo arzinho, usando a placa de rede, se comunica com aquele outro que você vai lá e mostra. Tá vendo aqui essas anteninhas? É um rádio. As pessoas não são burras. As pessoas têm condição de entender. Elas não precisam, e muitas vezes não querem, entender com profundidade. Mas você, que é técnico, que se almeja ser técnico, não pode usar os mesmos termos que os leigos usam. E isso, quando você faz isso, você acaba tendo a percepção de uns paus muito loucos, quer dizer, umas coisas sem explicação. Tanto o problema sem explicação, como a solução mágica. Olha, o meu sistema não reconhecia isso, e aí eu abri a porta da geladeira e ele começou a reconhecer. Não existe essas coisas, né? Essa percepção de que as coisas vêm do além, que vem de uma coisa sem explicação, uma mágica, não tem mágica, cara. De repente não funcionou. Tudo bem, você pode ter a percepção de que de repente algo parou de funcionar. Legal, mas de repente parou de funcionar porque algo que você ainda desconhece mudou. O seu objetivo tem que ser descobrir o que diabos mudou. E não de que as coisas são do além, que as coisas têm vontade própria. Porque muita gente tem essa sensação mesmo. Essa sensação de que os equipamentos eletrônicos não só têm vontade própria, como são sarcásticos, são sacanas. Eles resolvem não funcionar. Eles resolvem nos sacanear. Não é assim. Eles são amorais, porque eles não são indivíduos, não são pessoas. Eles não têm vontade, eles não têm nada disso, né? Não, mas antes funcionava. É uma outra palavra que você, como técnico, deve abolir, como queixa, não é? Por quê? Sim, antes funcionava. Parabéns para antes. Se agora não está funcionando, não interessa mais que antes não funcionava, como uma queixa, não é? Não vale de nada isso. Que bom, antes não funcionava. Tá legal, mas eu tenho que ver por que não está funcionando agora, não é? E nisso a gente vê alguns erros muito comuns. É muito comum aqui nos grupos de Debian, o sujeito chegou agora, instalou, tentou instalar o Debian. O Debian que é o Debian estável. Aí ele tem um problema, mas é um problema assim muito elementar. O programa ls não funciona. Apareceu aqui, comando não encontrado. Não funciona. Poxa, o Debian tem um problema. Cara, é muito raro você encontrar um problema no Debian. Se for um problema tão elementar e tão básico quanto muitos que a gente vê, tenha certeza
Quem erra somos nós. Não é o grupo, um monte de gente que desenvolve o software livre que está errando numa coisa tão básica. Não sai uma versão de Debian. Uma versão de Debian não é considerada estável com problemas tão elementares. E assim de outras distribuições, de outros sistemas. Para você ter a coragem de afirmar que aquele problema é um problema no Debian, velho, você tem que ter pesquisado muito, você tem que ter experimentado e ter conhecimentos muito abrangentes, muito profundos, porque a chance de você estar errado ou eu estar errado ao invés do Debian estar errado é absurdamente maior. Outro erro muito comum, especialmente quando se vai pedir ajuda, veja, eu dou esse exemplo do médico falando da dor ou do remédio. Quando a gente vai no médico, ou seja, quando a gente vai consultar alguém que vai nos ajudar a resolver o problema que a gente fala da nossa dor, onde está doendo, quando que começou a doer, como é que é a dor que a gente sente. A gente não vai no médico perguntando para ele onde é que eu consigo comprar tal remédio. Mas nos grupos a gente vê isso, é muito comum. Ao invés da pessoa descrever efetivamente o que ela sente ou o que está acontecendo no computador dela, no sistema dela, ela acha que a solução é instalar o programa X. E ao invés dela perguntar o que eu faço quando acontece isso, ela pergunta como é que eu instalo o programa X. E aí as respostas, inclusive, muitas vezes não vão ajudar. Por quê? Porque a forma de resolver o problema não era, eventualmente, instalando o programa X. Outra coisa que é muito comum são termos muito genéricos, sabe? Coisas extremamente genéricas, frases extremamente mal elaboradas, né? Por exemplo, olha, eu tenho o Windows e tenho o Debian aqui no meu computador. Aí eu atualizei ele e aí as coisas pararam de funcionar. Ele quem? Atualizou o Windows? Atualizou o Debian? O que você atualizou? Atualizou um programa do Debian? Atualizou o bootloader? Atualizou? O que você atualizou? Então não adianta usar termos genéricos, não resolve, não ajuda a pessoa a te ajudar. Outra coisa são simplificações muito rasas, né? Por exemplo, olha, eu não estou conseguindo acessar a internet, o que eu faço? Não tem uma resposta objetiva para uma pergunta que pode ser tão abrangente. Tanta coisa pode estar envolvida em você não conseguir acessar a internet. Muitas vezes, não é nem que você não consiga acessar a internet. Você às vezes não consegue acessar um determinado site. Mas se você simplesmente fala, não consigo acessar a internet, olha, eu vou dar um exemplo. A sua placa de rede queimou. O seu roteador queimou, está desligado. Não tem cabo ligando a sua máquina ao roteador, ou o cabo soltou, ou ele cortou. O seu provedor perdeu a conectividade de internet, ou o seu modem desligou. O seu provedor perdeu a conectividade com aquele país onde está acessando, onde você está querendo acessar o site. O servidor onde fica o site saiu do ar. Tudo isso a pessoa poderia dizer: estou sem conseguir acessar a internet. Não resolve. Cuidado também, quando você for pedir ajuda, de fazer uso de sopa de letrinha. E você que for ajudar, não faz uso de sopa de letrinha. Evita usar termos que pode ser que a outra pessoa desconheça, né? As famosas STLs. Sabe lá o que é STL? É uma sigla de 3 letras, porque é lotado de sigla de 3 letras, né? PCI, USB, VGA e tantas outras, não é? Um outro erro muito comum e que a gente, com esse guia, tenta ajudar você a ultrapassar é a cognição infantil. É aquela história, você certamente já deve ter feito isso, eu fiz, a maior parte das crianças faz. Por exemplo, uma criança pega e põe a mão sobre o rosto. Então, como ela não vê você, ela acha que você não a vê. Isso é cognição infantil. É imaginar que só existe aquilo que você percebe e não existe nada que você não perceba. Então, para a gente que quer resolver problemas, é muito comum a gente não perceber. Ainda
durante o processo de resolução dos problemas. Então vamos tentar abandonar essa cognição infantil. Vamos tentar abandonar todas as formas de cognição falhas, né? Se uma coisa leva a outra, necessariamente a outra não leva a uma, né? Tem muitas formas. A lógica é fundamental para resolver problemas. Muito bem. Dadas todas essas ressalvas, diretrizes, eu vou entrar efetivamente no guia. O guia que eu vou apresentar não é um script. De novo, não é um manual de tudo o que você deve fazer para conseguir solucionar todos os problemas de maneira fácil. Aqui no canal e nesse curso, a gente não vende mentira, a gente não quer uma ilusão, a gente quer ajudar a construção do conhecimento, a construção de um mundo melhor. E nesse guia, a gente quer te ajudar a você criar o seu próprio método. A gente vai dar aqui umas dicas, mas para você criar o seu próprio método. E que esse método esteja sempre em construção, para que você possa enfrentar os novos e possíveis problemas à frente com mais confiança. Esse é o nosso propósito. Bom, no guia eu digo o seguinte: primeiro você precisa identificar, e aqui eu separei duas categorias bem distintas de problema. Para você definir e identificar o que você considera um problema ou uma atividade. Então é assim, o que você vai fazer é algo novo, ou seja, você quer instalar um servidor web, você nunca instalou um servidor web, é uma coisa nova, você nunca fez. Qual é o seu objetivo? É instalar um servidor web? Ou será que o seu objetivo é oferecer uma forma de pessoas terem acesso a uma determinada coisa? Você precisa pensar com calma e para isso você vai ter que estudar o tema em questão, vai ter que entender conceitos que estejam envolvidos, vai ter que pesquisar o que as pessoas estão fazendo, para que você possa saber exatamente o que você quer fazer. É muito comum a pessoa achar que o que ela precisa é fazer uma tal coisa, mas ela não fala isso para os outros. Ela não conta de verdade o problema como um todo. A solução tecnológica não é igual ao problema. Então, se você tem um problema e você escolhe uma solução tecnológica X para resolver esse problema, o seu problema não é implementar a solução tecnológica X. O seu problema é resolver efetivamente o seu problema. Porque se você aborda as pessoas ou separa a sua pesquisa para o problema informático que você determinou que é a solução, usar o sistema X, você não chega na solução, porque às vezes já inventaram um Y que resolve muito mais facilmente aquele seu problema. Esteja com a mente aberta. Só depois de você fazer tudo isso, identificar efetivamente o que você quer fazer, quais são as possibilidades de solução para esse problema, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, aí sim você pode começar a planejar como é que você vai solucionar o problema. Outra forma de problema muito distinta dessa é quando alguma coisa que estava funcionando parou de funcionar. É muito diferente, porque agora sim, efetivamente, você tem o que a gente chama de problema na informática, de resolver, de troubleshooting em inglês. Então eu quero fazer aqui uma analogia para dizer o seguinte: todos os problemas sempre ocorrem entre o ponto A e o ponto B. O que é o ponto A e o ponto B? São dois pontos no tempo. O ponto A é o ponto em que a última vez foi percebido que aquilo funcionava. A última vez que se percebeu que estava funcionando é o ponto A. E o ponto B? O ponto B é a primeira vez que se percebeu que não funcionava. Então, tudo acontece assim. Não é porque agora você percebeu que o fator gerador do problema aconteceu agora. Não é porque agora está funcionando que o fator de um possível problema não venha no segundo seguinte.
Então, está sempre entre o ponto A e o ponto B. E é claro, justamente por saber disso, você tem que direcionar a sua pesquisa a entender o que aconteceu de novo entre o A e o B, o tempo A e o tempo B. Conhecer a historinha, se você estiver resolvendo o problema de alguém, ver a sua história, o que você andou fazendo, o que pode ter mudado. É aí, entre o A e B, que está o seu foco no problema. Será que realmente funcionava antes? Tenha certeza disso. Porque às vezes você pode estar partindo de alguma coisa que você considera um problema, que não é um problema. É apenas não foi instalado alguma coisa. Apenas não estava funcionando. Então tenha certeza que você que vai resolver o problema, realmente ele estava funcionando. E aí sim você analisa tudo o que for possível entre o ponto A e o ponto B. E como é que faz para analisar isso? Bom, uma das formas é você dissecar todas as partes que estão envolvidas naquela coisa, para você conseguir definir potenciais causas do problema. Isso nem sempre é elementar, especialmente se você estiver enfrentando alguma coisa que para você não é familiar, é nova. Então, dissecar as partes. Não tente ver as coisas como um todo, como uma caixa preta, não é? Tente dissecá-las, saber tudo que compõe aquilo que você está analisando. No seu inquérito, porque é como um inquérito, você nesse momento se torna um detetive e tem que estar com uma interrogação na testa. Só faça perguntas. Onde X? Onde aconteceu? Quando que ocorre isso? Como que ocorre o problema? Por que ocorre o problema? Para você, depois de toda essa pesquisa, e eu sempre falo para os alunos, sempre falo na hora de resolver problemas. Observe e comece com estetoscópio, termômetro, medidor de pressão, esfignomamômetro. Ou seja, use as ferramentas do seu sistema de observação, de investigação. Só depois de bastante observação, de bastante investigação, você vai conseguir ir compondo uma relação entre causa e efeito. A causa do problema com o efeito que você percebe. A gente normalmente chega ao problema pelo efeito. A gente percebe alguma coisa e a gente precisa descobrir a causa para sanar a causa. Esse é um processo que às vezes é rápido, mas às vezes demora. Então, tenha sempre na mente que você tem que primeiro investigar. Tentar, aliás, quando eu fizer de novo essa aula, eu vou colocar lá nas palavras proibidas. Tenta isso, tenta aquilo. Não, cara, não tenta nada. Investiga, observa. Depois de investigar, observar, aí você não vai tentar, você vai fazer ações para verificar se aquilo vai resolver. Ações, e de mais para frente eu vou falar também sobre os testes. Então eu vou passar algumas diretrizes aqui. Cuidado com as abstrações. Cuidado com tratar um conjunto de coisas como se fosse uma coisa só. Eu dou um exemplo. Você diz assim, eu recebi uma foto, ou eu mandei uma foto por e-mail. Olha, na tecnologia digital não existe foto, não existe vídeo. Nada disso existe. Isso existe para nós, seres humanos. O que existe são arquivos, são uns e zeros. Então, se você ouve alguém dizendo, eu enviei uma foto, as pessoas podem ter uma percepção diversa disso. Você pode ter enviado um e-mail e nesse e-mail ter anexado um arquivo que é uma foto. Você pode ter enviado um e-mail e nesse e-mail tem anexado um arquivo que é um PDF e dentro desse PDF tem um arquivo que é uma foto. Você pode ter enviado por e-mail um link para um site para baixar a foto. Você pode ter enviado por e-mail um link que ao acessar o site o navegador mostra a foto. Você pode ter enviado um arquivo de vídeo.
Um vídeo que fica correndo com uma imagem parada. Você poderia dizer, ou alguém poderia dizer, que aquilo é uma foto. Está percebendo? Então, se a gente só usar os termos da abstração humana, a gente vai incorrer em problemas. A gente não vai entender a informática apenas pelo lado humano. Não será objetivo, não será claro com quem a gente lida. É claro que os leigos vão fazer isso. É claro que as pessoas que não têm conhecimento de tecnologia fazem isso. Mas você precisa saber que elas fazem isso para, na hora de você elaborar as perguntas, você conseguir chegar efetivamente ao que ocorreu. E isso é fundamental na hora de resolver problemas. Uma abordagem que eu também recomendo é a abordagem que a gente poderia chamar de abordagem do funcionamento. Ou seja, é você estudar, é você pesquisar tudo que é preciso para aquela coisa funcionar. Mesmo que você ainda não saiba, porque você sabendo tudo o que é preciso para alguma coisa funcionar, você vai ter condição de usar as ferramentas para ir averiguando, investigando cada uma dessas coisas que precisa para funcionar, se elas estão ali disponíveis, habilitadas, funcionando. Dica de ouro: calma, paciência, não tem pressa de resolver o problema. Porque veja, o nosso objetivo não é resolver o problema. O nosso objetivo é ficar mais esperto. O nosso objetivo é adquirir mais experiência. O nosso objetivo é entender mais o que se passa. Se você está seguindo um site, se você está seguindo a orientação de alguém, entenda o que você está fazendo. Não sai seguindo tudo que é comando que te passam, tudo que é comando que você lê, sem você entender. Se é uma pessoa que está passando, pergunte a ela. Se ela está disposta a ajudar, ela vai estar disposta a dizer também o porquê. Tenha curiosidade, ajuda, isso estimula também quem está tentando te ajudar. Então, é importante saber o que faz cada parte da linha de comando que você está lendo lá no tutorial. A gente vê um monte de vezes isso acontecendo. A pessoa segue um tutorial, mas ela não faz ideia do que ela fez. Ela copiou e colou linhas. E não dá, né? Lembra que eu falei quem é você na fila do pão? Talvez você tenha que ver diferente. Então, observe, investigue, identificar e entender. Esse é o nosso objetivo. Possíveis soluções. Depois que você identificou, que você entendeu, você pode começar a pensar numa estratégia para chegar na solução. Às vezes a estratégia inicial é a estratégia do que investigar, é a estratégia do que observar. Às vezes tem alguns problemas, tem uma tela preta. Mas o que aconteceu? Liguei o computador e tem uma tela preta. Às vezes a pessoa não é capaz de descrever os passos, não é? Aí você vai ter que fazer perguntas para você conseguir identificar onde está essa tela preta. Nem botou? Botou tudo e o ambiente gráfico não subiu e ficou uma tela preta? É muito diferente solucionar uma coisa da outra. Então, é importante você saber fazer as perguntas, e isso serve quando é você que está resolvendo o seu próprio problema, quando é você que está resolvendo o problema de alguém. Só depois de fazer essa investigação, de chegar a possíveis soluções, que você pode montar uma estratégia. E nessa estratégia tem a etapa de testar. E uma coisa que eu digo a você, não faça tudo de uma vez. Vai uma coisinha de cada vez, uma variável de cada vez. Não adianta você mexer em 2, 3 coisas ao mesmo tempo para daí testar. Mesmo que funcione, você fica sem saber qual dessas alterações foi a responsável por fazer funcionar. Você pode ter feito funcionar aquilo que você identificou como um problema, mas numa dessas outras alterações você fez uma outra coisa deixar de funcionar. E aí aquela história entre o ponto A e o ponto B vai ficando cada vez mais difícil de você identificar. Então procure identificar as variáveis e teste uma de cada vez. Vamos ao guia? Na prática, ou seja, na mão na massa? Na mão na massa é o seguinte: se você tem um programa gráfico que não está funcionando, então você clicou num ícone e o programa não apareceu, não abriu nenhuma janela, poxa, o que eu faço? Usa um terminal.
Se você escreve o nome do programa num terminal em modo texto, a chance de aparecer uma mensagem que vai ser a dica para você encontrar o problema é enorme. Os programas com ambiente gráfico, eles muitas vezes não têm uma interface. Por exemplo, se você tem um ícone que está apontando para um lugar errado, muito provavelmente não aparece nada. O programa não existe mais, não tem uma interface direta com o usuário. Então, usar um terminal, escrever o nome do programa nesse terminal, vão, na maioria das vezes, aparecer mensagens que vão ajudar você a identificar o problema, a ir atrás do problema, a ter subsídio para poder ter de onde começar, ao invés de ficar diante do computador, olhando para aquela tela ou olhando para aquele ícone sem ter o que fazer e depois ir se queixar em algum lugar. Vlogs. Vlogs é a coisa mais importante. É uma delícia olhar os logs. Os logs são os nossos camaradas, amigos, estão lá com todas as informações que vai nos permitir resolver o problema. Onde é que eu vejo os logs? Como eu vejo os logs? Bom, na aula 18 aqui do curso, eu falei especificamente sobre logs. Eu vou deixar o link lá no final, no card, no final, para caso você não tenha assistido, assistir. O fundamental é que no diretório /var/logs estão os logs. E os programas que a gente mais comumente usa para observar os logs são Tail, grep, como você vai ver lá na aula, caso ainda não tenha visto. Pesquisar. Boa parte dos problemas que eu ajudo as pessoas a resolverem nos grupos, eu não sei resolver. Mas como eu vejo como uma forma de diversão, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de entender, eu ajudo pesquisando. Então é importantíssimo saber pesquisar. Não é uma coisa tão simples quanto pode parecer. Tem técnicas para pesquisar. E o que você pode usar? A mensagem de erro talvez seja a forma mais óbvia, e é uma forma importante. Mas não é só a mensagem de erro como palavra-chave. O nome do programa que está tendo problema também é uma palavra-chave importante. Se você está resolvendo um problema específico do Debian, indicar Debian na sua pesquisa é importante para não encontrar um monte de soluções de outros sistemas que não vão solucionar o seu Debian. A versão de Debian que você está usando é importante. Se o problema é muito novo, especialmente, usar a pesquisa em português vai dar resultados piores. Se você não sabe nada de inglês, bom, além de você poder usar a internet para te ajudar em inglês, eu sugiro você aprender inglês, né? Um mínimo que seja para você poder lidar com isso, né? É muito importante você saber um inglesinho de ler manual, porque isso vai facilitar muito a sua vida, vai ampliar muito a sua possibilidade de resolver problemas. Se o problema é mais novo, a chance de ter escrito uma solução em português é menor, porque a quantidade de pessoas que lidam com os sistemas e que falam português é bem menor do que as que falam inglês. Além do fato de que muita gente que fala português resolve problemas e escreve sobre soluções de problemas em inglês, justamente porque quer atender uma quantidade grande de pessoas. Eu penso que, infelizmente, mas na tecnologia da informação, o inglês é uma língua das mais usadas. Então, se você não sabe, aprende. Tem muitas formas de você aprender. Eu aprendi na raça. Eu aprendi com a informática, testando, quebrando a cara, indo atrás. E olha que não tinha as facilidades que tem hoje. Eu vou deixar também aí no link, na descrição, um documento sobre como você pesquisar. Você aprender a usar a sua ferramenta de pesquisa. Quando é que você usa alguma coisa entre aspas? Como é que você pesquisa alguma coisa num determinado site? Como é que você seleciona a época, a língua da tua pesquisa e tantas outras. Você não vai, raramente vai, encontrar no primeiro item da resposta da pesquisa a sua solução pronta. Eventualmente pode ser que a solução do seu problema esteja na primeira, mas mesmo que ela esteja, eu não recomendo que você vá fazendo tudo na primeira que apareceu. Lê, estuda. A gente aprende demais fazendo essas pesquisas. A gente aprende demais resolvendo os nossos e os problemas dos outros. Mas na hora que você vai ler, você também precisa se preocupar com algumas coisas.
Se você está tentando resolver um problema, dá uma olhada na data do que você está lendo. Às vezes o que solucionava aquele problema no passado mudou, não é mais assim hoje. Vê, se for no caso do Debian, que versão que a pessoa que deu a solução do problema usava. Porque muito provavelmente na versão que você está usando agora, não resolve mais desse jeito. A gente vê gente usando coisa muito antiga, coisa que pode ter funcionado um dia e não funciona mais. Já vi gente colocando repositório, no repositório, nome de distribuição de 5, 6 anos atrás. Porque no artigo que ela leu, que era antigo, estava lá. Então, quando a gente procura por um bug, eu, por exemplo, quando procuro por um bug que não tinha e aconteceu, eu uso lá no meu site de busca a possibilidade de dizer, eu quero só o da última semana, eu quero só o do último mês. Porque senão o volume de informações que o site de busca nos oferece é tão grande que fica muito difícil encontrar a solução. Outra coisa que eu acho que você deve observar e que com o tempo vai ficando mais fácil para você observar são as características dos sites, sabe? Tem alguns sites que você bate o olho e já dá para saber que ali só tem bobagem. Pelo jeito como a coisa é escrito, pelo jeitão do site, sabe? O tutorial, como a pessoa se expressa, como as imagens estão ali. É impressionante como a gente adquire com experiência uma capacidade de separar o joio do trigo. Vê, para fazer essa aula, eu fui fazer uns testes. E aí eu pesquisei aqui em inglês, How to solve a computer problem. Como é que eu resolvo um problema de computador. Aí a gente acha um site, e foi o primeiro da busca, que falava em antivírus, falava em reboot, falava em reinstalar, falava em formatar. Quer dizer, na hora que você está tentando resolver um problema, e aí você vê, ouve, fala, não, mantenha o seu antivírus atualizado. Olha, se você dê um reboot para ver se funciona, sabe, reinstala tal coisa para ver se... Já joga fora, cara. É porcaria, é lixo. É gente que, tudo bem, às vezes pode ser com boa vontade, a pessoa quer ajudar, ela escreve lá alguma coisa tentando ajudar, mas ela não sabe muito bem do que está falando. E se você for aprender com quem não sabe o que está falando, talvez você aprenda errado, né? Então, tenha paciência, vai com calma, vai lendo, que você com certeza vai adquirir essa experiência também e vai conseguir separar o joio do trigo. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo alguns sites, esses em inglês, que eu uso porque eu acho que são recomendáveis para se pesquisar. Por quê? Porque normalmente o que tem escrito lá vai na direção correta, às vezes não soluciona o problema, porque às vezes o problema que eu encontrei a solução só é parecido com o problema que eu tenho. A gente tem que saber também que na nossa pesquisa não são todas as vezes que a pessoa tem o problema exatamente igual ao nosso e a solução que é apresentada lá ela é exata para o nosso problema. A gente tem que adaptar muitas vezes. Então, como é que a gente vai fazer essa adaptação? Entendendo qual é o problema, entendendo o que está envolvido. Aí a gente consegue aproveitar coisas de problemas diferentes. Em resumo, para você ficar experiente, é preciso você mudar a maneira de pensar. Ou, como a turma diz mais modernamente, o mindset, né? Então, saiba que você tem aí uma metodologia em construção. Você vai aos poucos criando essa base de conhecimento, criando essa experiência. Para isso, muita prática é necessária, muito estudo. Não é moleza, como eu falei lá no começo. É doído mesmo. Às vezes dá desespero. Você quer que uma coisa funcione, você precisa que ela funcione e ela não funciona. Então, nessa hora, você tem que ter mais paciência ainda. Tem que estar lá mesmo, feito zen. Porque quanto mais nervoso você fica, mais você amplifica a possibilidade de fazer bobagem, de não lembrar o que está fazendo. É importante anotar tudo que você está fazendo, para você criar os seus alfarrábios, a sua base de conhecimento. E você pode fazer isso por diversão, porque acha gostoso, mas mesmo que você só faça por diversão, você vai estar desenvolvendo
características, skills, como se fala aí no inglês do RH, que vão possibilitar você conseguir uma atividade profissional que pode ser bastante rentável, seja para você melhorar a sua posição atual, seja para você eventualmente ser capaz de fazer uma atividade nesse sentido. Lição da Cal. Olha, como eu falei lá no começo, não esgota o guia. Tem muito trabalho para fazer. E na lição da Cal, eu vou deixar aí na descrição um material de apoio. Fundamentalmente, como pesquisar, fundamentalmente, a aula 18, o link da aula 18 e o link de uma palestra que eu dei numa oficina, numa mini DebConf, sobre como obter ajuda de maneira eficiente. Eu vou fazer, prometo a vocês que eu vou fazer uma aula para tratar do assunto de como obter ajuda aqui para o curso. Mas enquanto a aula não está pronta, eu deixo aí o link para essa palestra. Tá gostando das videoaulas? Gostou dessa, cara? Espero que essa te ajude bastante, cara. Oxalá eu tivesse alguém com essa paciência que eu estou tendo aqui e esse sacrifício pelo qual eu passei, que eu não quero que ninguém passe pelo mesmo sacrifício, né? Esse é o meu papel como professor. Se você estiver gostando, colabora com a gente, ajuda a mim a continuar fazendo, ajuda os seus colegas que vão se beneficiar do material que a gente faça aqui. Essa ajuda pode ser apenas compartilhando. Essa ajuda pode ser indicando para os seus amigos. Essa ajuda pode ser financeira. Você pode mandar uma graninha para nós. Afinal de contas, ainda mais nessa pandemia, todo mundo precisa de arroz e feijão, né? Se você quiser e puder, a gente agradece através do PicPay, na minha conta @Creteu, ou pelo PagSeguro, lendo o código de barras ou vendo na descrição desse vídeo. Tá com dúvida? Ficou curioso? Quer relatar as suas experiências? Quer falar quanto que você está aprendendo? Onde você está tendo dificuldade para resolver os problemas? Não só para o problema em si. Você já sabe, né? Me encontra nas mídias sociais por @Creteu. E nós temos aqui, no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, um grupo no Telegram dedicado exclusivamente para te ajudar a resolver o problema, para te ajudar a você se aprimorar no uso do GNU Linux. Qual é o grupo? t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo para a próxima. A gente se vê. Até!